Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e eu já estou aqui para iniciar um vídeo de leitura lendo somente livros de fantasia para fazer jus a esse canal e ao nome desse canal, porque li algumas fantasias sim esse ano, mas eu tô lendo também bastante suspense, então eu quero dar um foco nesse gênero que eu tanto amo. Já vou começar falando de um livro que eu li e acabei não gravando nada para vocês, então vou aproveitar esse espaço para deixar a minha opinião, porque foi um livro que eu gostei muito, que é Barquinho de Papel. Ele vai ficar aqui na tela para vocês saberem de qual eu estou falando. Ele foi o livro vencedor do Prêmio Kindle de Literatura desse ano. Então ele vai ganhar aí uma nova edição pela editora Record, se não me engano. É um livro nacional que foi independente, escrito pela Jadna Lama, e ele conta a história da Jurema. A Jurema é uma menina muito jovem que vive numa cidadezinha pequena, uma cidade litorânea, e ela tem um sonho de conhecer o mundo no seu barquinho de papel. Obviamente, as primeiras tentativas dela de sair dessa cidade pelo mar estão totalmente errado. E ela quase se afoga em algumas vezes, até que uma criatura mágica aparece, no caso, uma sereia, e dá umas ideias para ela de o porquê talvez ela não esteja conseguindo fazer isso. Então, é um livro bastante simples, a história é bem rapidinha de ser lida, mas a mensagem é muito preciosa. A gente conversa muito durante a leitura e reflete muito sobre essa questão da independência, de sair de casa para conhecer o mundo, e como a gente precisa ter coragem, e como é normal a gente sentir medo. Fala também sobre as histórias que a gente vive, independente delas serem colocadas num papel ou serem guardadas na memória. Então, é um livro que eu gostei muito, que me tocou muito. Ele é extremamente emocionante e vou deixar aqui registrado essa leitura que foi uma grata surpresa para mim. Eu já conhecia outros livros da autora, é uma autora que eu admiro muito, ela tem uma escrita bem poética, que é muito gostosa de ser lida mesmo, que toca a gente, toca o nosso coração. Então, Barquinho de Papel foi um livro que eu já esperava gostar, mas quando ele começou a falar comigo, eu gostei ainda mais. A gente tem um pouquinho de uma cultura afro, digamos assim, e é muito legal, foi um livro muito bom que eu amei. E fica aí a recomendação para quem quer uma fantasia volume única nacional, que em breve vai ter uma edição física para vocês. Eu li no e-book, mas em breve estará aí nas nossas mãos a edição física e com certeza vou prestigiar, porque é um grande passo, né, vencer o Prêmio Kindle de Literatura e ser publicada por uma editora tão grande quanto a Record. E a Jadna, ela merece demais, ela é uma autora muito simpática, sempre que eu vou na Bienal eu acabo encontrando com ela e, enfim, ela merece todo sucesso. Barquinho de Papel com certeza mereceu o prêmio que ele acabou levando, e é isso.
Vamos conversar sobre Tress, a Garota do Mar Esmeralda? Antes de mais nada, eu queria dizer que esse foi o meu primeiro contato com o autor Brandon Sanderson, que é um autor de fantasia da atualidade extremamente aclamado, muito hypado. Então, esse livro é um livro de fantasia volume único, e por essa razão eu escolhi começar por ele, mas esse livro faz parte de um projeto secreto, que são livros únicos desse autor, que vão ali se conectar de alguma forma no futuro. Não sabemos como, não sabemos quando, não sabemos de nada. Mas existem mais outros 2 livros desse projeto que eu com certeza vou querer ler e vou deixar a capa aqui para vocês conhecerem. Mas falando especificamente de Tress, a Garota do Mar Esmeralda, esse é um livro de fantasia aconchegante recheado de aventuras. Nesse universo mágico, eu acho que a maior peculiaridade dele é o mar não ser composto de água e sim de esporos. Ser como se fosse uma semente que, quando entra em contato com a água, cresce uma planta muito rapidamente e isso pode ser mortal para os humanos. E é essa uma das razões que faz a nossa protagonista não sair da ilhazinha onde ela mora, porque seria uma viagem muito perigosa. Ela trabalha nessa ilha ali limpando janelas, tá? Da casa do governante, digamos assim, e ela acaba adquirindo com o passar do tempo uma paixonite pelo príncipe, pelo filho desse governante da ilha, mas chega um momento em que esse menino, esse rapaz, ele precisa viajar para fora dessa ilha para encontrar uma esposa. Ele promete para ela que não vai se interessar por mulher nenhuma, que vai voltar para ela, mas no meio dessa viagem ele é raptado por uma feiticeira, que vai ser aqui a nossa vilã. A Tress então toma uma decisão que vai mudar completamente a vida dela e ao mesmo tempo vai contra tudo que ela imaginou para a vida dela, que é sair dessa ilha e ir atrás desse menino para resgatar ele. Ela não sabe como, ela não sabe de nada, ela só pega e vai. Ela vai com a cara e a coragem, ela embarca num navio às escondidas e quando ela tá ali navegando no meio do mar, ela é atacada por piratas e ela acaba se juntando a essa tripulação e toda a aventura começa. Eu amo livros com piratas e essa também foi uma das premissas que me fez querer ler essa história, né, ter esse primeiro contato com o autor através desse livro. É um livro muito aconchegante, repleto de frases, de citações, de cortes ali belíssimos, inclusive estão todos aqui marcados. Eu vou passar para o Scooby muito em breve. E assim, foi uma experiência sensacional para mim, eu gostei muito e foi um livro 5 estrelas. É um livro tão bom quanto belo, porque essa edição é simplesmente maravilhosa. Eu vou mostrar alguns detalhes dela para vocês. Nessa contracapa nós temos aqui a imagem dessa xícara, porque a nossa protagonista, ela coleciona copos, tá? Então assim, uma colecionadora e esse livro ele é belíssimo, ele tem a capa verde e grande parte, né, da história tem ali detalhes na cor verde, por exemplo, aqui os inícios das partes, né? Porém, ele também é dividido entre outras 2 cores, que é o vermelho e o preto. E isso faz referência ao momento em que a história está se passando, porque nessa aventura a nossa protagonista ela navega em 3 mares diferentes, que é o verde, o vermelho e o preto. Então aqui é a passagem de um mar para o outro, e aí muda os detalhes dos inícios de capítulo, enfim, tudo fica na estética vermelha, que é também muito bonito. E lá atrás, bem no finalzinho, ela começa a navegar no mar de esporos pretos, então que é o mar da meia-noite, se não me engano. Então, a estética fica preta. Então, assim, detalhes que deixam a história muito mais ricas para mim, sabe? Eu amo quando eles têm esse cuidado com a edição. Esse livro, né, como a maioria dos livros do autor, aqui no Brasil são publicados pela editora Trama. Então, eu gostei muito da diagramação, gostei da edição em si. Tudo nessa história me agradou. E fica aqui uma super recomendação para vocês. Comecem a ler Brandon Sanderson por trás a Garota do Mar Esmeralda. Não é uma fantasia épica, não vai mudar a sua vida, mas é um livro muito gostoso de ser lido. Eu não li esse livro tão rápido assim, mas foi uma experiência de leitura para mim muito boa. Eu fiquei com um riso bobo assim no rosto em vários momentos, porque a nossa protagonista ela é muito carismática, ela é muito humana. E tem outro ponto que eu achei sensacional, que é o narrador desse livro. Eu fiquei meio perdida no começo, porque eu imagino que esse narrador
ele já tem aparecido em outros livros do Brandon Sanderson. Então eu fiquei sem saber quem ele era, mas ele é muito engraçado, muito carismático. E eu adorei o livro ter sido narrado por ele, porque eu acho que deu um toque muito mais especial para a história. Até porque lá no final ele se mostra um personagem bem importante. Então, é uma experiência muito bacana de leitura. Então, leiam Tress, a Garota do Mar Esmeralda. Finalizei a leitura de Se Tu Me Quisesse, mais um livro escrito pela Jadna Lana nesse vlog, mas não tem problema, porque a Jadna é uma autora que eu gosto muito, inclusive sempre que tem histórias dela, eu tô tentando ler. Acho que agora eu estou em dia com todas as histórias que ela escreveu, porque eu já li Um Instante do Você, que é publicado pela Qualis, e Quintal Fantástico, que é publicado pela Ivencor. E também Parquinho de Papel, que era uma publicação independente, mas como ele venceu o Prêmio Kindle de Literatura, ele vai ser publicado pela Record, se não me engano. E agora eu li também Se Tu Me Quisesse, que é publicado pela Ivencor, porém num selo novo, que é o selo Candiário. Inclusive, se você gosta de histórias fantásticas, de histórias mágicas que se passam no Brasil e que tem elementos da nossa cultura, você precisa conhecer esse selo aqui, porque ele é focado no regionalismo fantástico. Se Tu Me Quisesse foi o primeiro livro publicado nesse selo, mas eu acho que nós já temos 2 livros publicados. Um deles é Encantório dos Quatro Ventos, que é um livro de contos. Então, vários autores ali reunidos. E nós temos agora Inventário das Coisas Tortas, que é escrito pelo Emanuel. Eu conheci a escrita do Emanuel num conto de Natal, num livro de contos, né, que é o Em Cada Canto, 5 Contos de Natal. Inclusive, a leitura desse livro está num vlog de Natal que eu publiquei ali em dezembro, se não me engano, do ano passado. E o conto que o Emanuel escreveu para Em Cada Canto, 5 Contos de Natal, foi o meu favorito desse livro. Então, eu preciso conhecer Inventário das Coisas Tortas. Inclusive, se não me engano, é uma história ambientada durante a ditadura militar do Brasil. Então, assim, promete muito. E eu, com certeza, vou ler muito em breve esse livro. Mas, voltando a falar sobre Se Tu Me Quisesse, esse é um livro que a Jadna Lama, a autora, ela sempre faz o marketing falando dele como um conto de fadas nordestino. E tá muito certo, porque é exatamente isso. É um livro bem curtinho, tá? Ele tem 120 páginas, se não me engano, 122. A diagramação é bem confortável, tá? É uma edição muito bonita. Olha só essa folha aqui, que belíssima. A gente também tem uma imagem no final, ó, os 2 cactos representando o nosso casal, que é o Dino e a Lila. O Dino, ele é um mágico, ele vive num vilarejo muito pequenininho no Nordeste, ele trabalha a vida ali fazendo truques, né, para a população. E numa festa de São João, ele vai acabar encontrando a Lila, que é uma forasteira, uma viajante que está aí andando pelo Nordeste. E o mais inusitado é que ela tem asas de ferro, porém ela não voa porque essas asas estão enferrujadas. E nesse primeiro encontro deles já vai ter uma química de milhões, já vai ter uma conexão bem profunda, sabe? Mas nesse livro aqui o amor ele é retratado não como pertencimento e posse, mas sim sobre deixar ir. E se o amor ele tiver que acontecer, ele vai acontecer no momento certo. Então é um livro muito fofinho, o casal é muito fofo, a gente tem muito do sotaque, do jeito de falar nordestino, então é um livro muito rico, é um livro bem leve, tá? Então, eu gostei muito dessa experiência de leitura. É um livro que eu com certeza vou guardar com carinho na minha memória. E eu gostei bastante. Eu acho que se você quer um livro leve, se eu me quisesse, é com certeza uma excelente opção de leitura. Se você gosta muito de romance,
Você precisa conhecer esse casal aqui, tá? E apesar de eu não ser muito fã de romance e nem de amor à primeira vista, esse livro com certeza me conquistou, o casal me conquistou, porque eles são muito reais, apesar de toda a magia que envolve a vida deles. Então, foi um livro muito bom e que eu gostei muito de ler. Sendo assim, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!